Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial. Eu sou o Ricardo Arraes. Pessoal, vamos lá, vamos começar a fazer a interpretação da nossa análise de solo. Vamos dar continuidade para a nossa série de vídeos, né? A gente está fazendo vídeos aí sobre análise de solo. Fizemos o primeiro, que foi sobre a amostragem e coleta dessas amostras. E agora que a gente já recebeu o nosso resultado, vamos começar aí a falar. Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial. Eu sou o Ricardo Arraes. Pessoal, vamos dar continuidade aí na nossa série de vídeos sobre análise de solo, né? A gente já fez um vídeo aí sobre a coleta da análise, sobre como fazer a amostragem e mandar para o laboratório. E agora a gente está recebendo o retorno do laboratório, tá, pessoal? Estamos recebendo o retorno do laboratório com os resultados. E aí, o que acontece? Eu vou dividir isso em vários vídeos para que fique bem claro, né? O meu intuito com esses vídeos aqui é passar um pouco de experiência de produtor para produtor, né? De leigo para quem está começando. Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial. Eu sou o Ricardo Arraes. Pessoal, vamos lá dar continuidade à nossa série de vídeos sobre análise de solo, tá? E depois vamos fazer também vídeos sobre aplicando. Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial. Eu sou o Ricardo Arraes. Pessoal, vamos dar continuidade aí nos nossos vídeos sobre análise de solo, tá bom? Já fizemos o primeiro vídeo, quem perdeu tá aqui na descrição, clica lá, tem o link para você assistir. O passo inicial para você fazer uma análise de solo é fazer a amostragem, né? Fazer a coleta dessa análise para você mandar para o laboratório. Então eu mostro essa primeira etapa até o momento que eu mando para o laboratório, tá? E agora a gente está recebendo o retorno do laboratório, tá certo? O resultado dessa nossa análise de solo. Só que o que acontece, pessoal? Como a análise, a interpretação dessa análise de solo é um processo bem detalhado, a gente tem que entender bastante o que a gente está fazendo para a gente não fazer uma interpretação errada. Que interpretação errada é tão perigoso quanto eu não interpretar, né? É tão perigoso quanto eu não fazer a análise. Eu fazer uma interpretação errada, eu posso estar me equivocando e no meu manejo, fazendo alguma coisa errada no meu manejo, que pode se tornar um problema para uma dor de cabeça grande, tá? Então, como é uma coisa bem detalhada, uma coisa que tem que ser levada com bastante critério, eu também vou fazer os vídeos com bastante critério. Então, esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre todos os parâmetros da análise de solo, o que eles significam, para você olhar para a análise de solo e saber, ó, isso aqui está me falando isso aqui está me falando isso. E você, a partir disso, saber interpretar e fazer os cálculos que você quer, que você precisa fazer. Beleza? Então, antes de tudo, pessoal, avisos paroquiais. Vou ser bem rápido porque esse vídeo é um pouco longo. Então, pessoal, nosso site www.afazendaimperial.com.br tem uma biblioteca de e-books. Vamos estar lançando em breve um e-book completo sobre adubação de açaí, tá bom? Então, hoje a gente tem lançado no mercado aí o e-book de produção de muda de açaí de alta qualidade. Vai lá no nosso site, vai em biblioteca, tá certo? E adquire seu e-book. O link também vai estar na descrição, tanto o link do site quanto o link para você adquirir seu e-book, beleza? Não se esqueça, pessoal, primeiro passo, antes de você começar a assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário no final do vídeo, quando você tiver suas dúvidas, você deixa seu comentário, tá bom, pessoal? E segue a gente no Instagram, @afazendaImperial. Show de bola? Como eu falei para vocês, pessoal, o nosso site tem nossa biblioteca, mas não é só biblioteca. Você encontra lá conteúdo, os vídeos que você está vendo aqui, você encontra lá organizados tópico a tópico, melhor do que a organização do YouTube, tá? Você vê lá nossos podcasts, nossos certificados, que a gente tem feito vários cursos, a gente coloca o certificado para que vocês vejam o que a gente fez e caso vocês queiram fazer também, é muito interessante. Então tem muita coisa lá, pessoal, inclusive produtos, ó, essa camisa aqui, ó, Açaicultor é nossa, nós fizemos, está lá na nossa loja, tá? Produto com qualidade reserva, vem direto da fábrica da reserva, tá? Muito bom, tá lá no nosso site também. Show de bola?
www.afazendaimperial.com.br. Está aqui em cima o link e vai estar na descrição. Então vamos lá, pessoal. Vamos direto ao assunto, que a gente precisa andar com esse conteúdo aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Então vamos ir agilizando um pouco. A chegada da nossa análise no laboratório foi dia 3/11 e a saída do laudo foi dia 11/11, o resultado. Tá? Então vocês podem ver que levou mais ou menos uma semana para sair esse laudo, é um negócio bem rápido. Normalmente o que demora mais é você mandar pelos correios esse negócio para chegar lá, tá? Mas o resultado sai bem rápido, tá? E como é esse resultado? Né? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como é um resultado de análise de solo para vocês entenderem, tá? Oh, caramba, eu fiz besteira, calma lá. Deixa eu me expandir um pouquinho aqui. Pronto, agora ficou melhor. Como eu falei para vocês, pessoal, no vídeo anterior, eu mandei a nossa análise para o laboratório Solos e Plantas, tá? Eles têm várias sedes aí no Brasil inteiro, tá? Pelo menos eu acho que é no Brasil inteiro, se eu não estou enganado. Mas eles têm um aqui na região e eu mandei para eles, tá? Já fiz uma análise anterior com eles e essa é a minha segunda análise que eu estou fazendo, tá? Então vocês podem ver aqui, pessoal, que vem determinado direitinho aqui os dados, né? Tudo, número do laudo, os parâmetros que a gente vai analisar um por um hoje nesse vídeo, das minhas duas amostras. Vocês podem ver aqui, ó, descrição da amostra, são as amostras que eu mandei para eles, tá? São as amostras que eu mandei para eles. Eu mostrei isso no vídeo anterior, os códigos que eu usei, tá bom? E ele já coloca aqui os parâmetros de cada uma dessas amostras. Ou seja, essa primeira aqui é de 0 a 20 e a segunda aqui, a primeira que está aqui é de 20 a 40, tá? Aqui embaixo, pessoal, também tem outros parâmetros, tem umas tabelinhas aqui, tá? O parâmetro aqui de argila do solo não foi solicitado nessa nossa análise, mas eu vou mostrar para vocês que é muito interessante ter isso aí, pelo menos que você faça na sua primeira análise de solo, você faça isso, vou explicar. E aí tem as informações sobre os extratores, sobre os métodos utilizados, tá? Então, isso aqui é o que você recebe depois que você manda a sua análise, beleza? Você recebe esse resultado. E agora eu vou explicar para vocês, para quem nunca pegou um resultado na vida ou vai pegar pela primeira vez, deve estar vendo isso aqui achando que é grego, né? Achando que não está entendendo nada. Então, hoje a gente vai pegar ponto a ponto desse aqui e explicar para vocês o que está dizendo para a gente, beleza? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, agora que vocês já sabem como é um resultado de análise de solo, vamos pegar parâmetro a parâmetro, tá? Esses parâmetros, pessoal, da análise do solo, a gente tem que entender que eles geralmente são concentrações de elementos no solo, tá? Uma parte desses parâmetros diz respeito à concentração de elementos, tá? Uma outra parte desses parâmetros diz respeito a proporções entre elementos e outros parâmetros é a soma de elementos. São basicamente esses três tipos de informação que a gente tem na análise de solo, tá? Então, vocês vão entender a partir daqui para frente, né, daqui para frente, que nada do que a gente vai falar vai fugir disso aqui. Então você vai ter concentração de elementos e nutrientes no solo, proporção entre esses elementos, qual é a proporção de um para o outro, porque existem relações importantes, tá, que devem ser levadas em consideração, e a soma dessas concentrações de elementos que vai determinar para a gente uma variável que depois vai ser interessante para os nossos cálculos, tá? Então não foge muito disso, beleza? Nós temos, pessoal, vamos começar por baixo. A gente tem uma tabela lá no final do nosso resultado, né, da nossa análise, que são os métodos extratores, tá? Por que essas informações têm que ser passadas para o produtor ou para o agrônomo, né? Por que os métodos extratores precisam ser passados? Pessoal, eles devem ser passados principalmente porque dependendo do método ou extrator que você vai utilizar, isso aqui é a tabelinha, tá, pessoal? Acabei passando aqui o slide, mas já mostrando para vocês aqui, ó. Eu tenho o elemento boro. Qual foi o método utilizado para poder fazer a ferição do boro, tá? Qual foi o extrator utilizado? pH em água. Qual foi o método usado para poder mensurar o pH em água? Qual foi o extrator utilizado? Enfim, então eu tenho essas informações. Por que é importante ter essas informações, pessoal? Por que é importante eu ter o extrator e o método utilizado? Porque é o seguinte, pessoal. Dependendo dos métodos extratores utilizados, os valores que eu uso como parâmetro podem ser alterados.
tá? Podem ser diferentes. Exemplo, um pH medido em água e um pH medido, por exemplo, em cloreto de cálcio, que a gente vai ver que existe essa informação aqui, ó, na nossa análise, né? O pH está medido em água e cloreto de cálcio. Vocês podem ver que as informações são diferentes. As informações são equivalentes, mas os números, vamos dizer assim, o intervalo que eu vou usar para isso, para poder medir esses valores, muda, tá? Normalmente, o cloreto de cálcio, quando é medido em cloreto de cálcio, ele dá mais ou menos meio aí a menos do que quando o pH é medido em água, ou seja, ele dá 0,5 a menos do que quando é medido em água normalmente, tá? Então se percebe que é importante eu ter essas informações de métodos extratores, porque se eu for, por exemplo, estiver lendo lá uma documentação que diz que o pH é 4,1, vamos dizer assim, eu preciso saber se está sendo medido em água ou cloreto de cálcio. Vai mudar muito essa informação para mim, vai mudar muito. Se eu fizer meus cálculos considerando o pH em cloreto de cálcio, mas no cálculo ele estava considerando o pH em água, eu já estou errando meu cálculo, certo? Então é muito importante eu ter essas informações de métodos extratores na minha análise. Show de bola? Beleza. Outra coisa, pessoal, existem informações complementares que a gente pode colocar na nossa análise, que a gente pode solicitar para o laboratório, tá? Por exemplo, teor de argila, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem uma parte lá na nossa análise que ela mostra o teor de argila, né, de silt de areia no nosso solo e a classificação da textura desse nosso solo, de acordo com a camada que a gente está mandando para eles, de acordo com a amostra que a gente está mandando para eles. Então, o que acontece, pessoal? Isso eu acho muito interessante você ter, no caso, essa questão do teor de argila, pelo menos na sua primeira análise só que você vai fazer, você faça isso completa, com todas as informações, ou pelo menos com as informações padrão e as informações de argila, tá bom? De classificação de textura, porque isso é uma coisa que pouco muda, muda num longuíssimo prazo. É quase imutável. Então é muito importante a gente ter essa informação, porque é uma característica muito marcante, determinante para manejo do nosso solo, tá? Então isso aqui eu acho muito interessante. Mas existem outras informações muito interessantes de eu também pedir, né, para que o laboratório coloque. Por exemplo, se eu estou tratando de uma cultura que é muito exigente com enxofre, é ideal que eu coloque o teor de enxofre na análise de solo. Vocês concordam comigo? No caso do açaí, ele não é tão exigente em relação ao enxofre, então eu não solicitei, tá? E o teor de argila eu já tinha solicitado na minha primeira análise, então nessa aí não entrou também, tá? Mas são informações interessantes de você ter. E aí, quando você não solicita, vai no relatório com o NS de não solicitado, tá? Isso aí que eu estava falando sobre a questão da análise de argila, tá bom? Que eu já falei para vocês que é muito interessante você ter. Então, em algum momento, seja na sua primeira análise, segunda, ou você não fez nessas duas, faça na próxima, tá? É muito interessante você ter essa informação de classificação de textura. Show de bola? Tranquilo. Agora a gente tem também, pessoal, lá embaixo um quadro de dúvidas sobre os parâmetros, né? Legendas explicando algumas abreviações e conversões que podem ser necessárias. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma aba de legenda que mostra aqui SB. O que é SB? Soma de bases. É um parâmetro que aparece lá no nosso análise de solo, nos nossos resultados, SB, e ela está explicando. SB quer dizer soma de bases. T é uma das variáveis que aparece lá, um dos parâmetros que aparece no nosso relatório, no nosso resultado, e ela está falando que o T significa CTC a pH 7. Não se preocupe que eu vou explicar isso para você o que é. Mas é uma legenda sobre isso, sobre os termos que são utilizados as abreviações que são utilizadas na nossa análise, tá? E aqui tem algumas conversões que são interessantes, de milimol para centimol, de centimol para milimol, tá? Então é muito bacana ter essas informações lá e tá lá embaixo, tudo bem explicadinho. Tranquilo? Agora vamos para os parâmetros em si da nossa análise, tá bom? O primeiro deles logo, pessoal, que de forma geral, é quando a gente
óleo uma análise é o que a gente bate logo o olho para saber, né? Que é o pH do solo, tá? O pH ele é nosso indicador de acidez do solo. Eu já fiz um vídeo sobre a acidez do solo relacionado ao açaí, que serve para outras culturas também, esse vídeo. Então, recomendo que vocês vão lá e assistam. Vai estar aqui na descrição também o link para esse vídeo sobre a acidez do solo. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Beleza. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a gente usa o pH e já dei até um spoiler antes sobre isso, que é meia largada. A gente tem o pH medido em água e o pH medido em cloreto de cálcio. No nosso caso, a gente vai usar muito mais o pH medido em água, tá? Nos nossos próximos vídeos. Então, vamos considerar essa coluna aqui, beleza? Como eu falei para vocês, o pH medido em água e o pH cloreto de cálcio, eles têm uma diferença lá, tem até um cloreto de potássio também, tá? Tem uma diferença aí quando você vai fazer a aferição do pH e tudo mais, vai dar uma diferença por conta do extrator, tá? E por conta do método, enfim. Então, não se surpreendam caso vocês vejam o pH medido em água desse jeito e o cloreto de cálcio aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma diferença aí bem grande, quase de 1 ponto de pH, quase 1 de diferença no pH, né? Então, não se assustem, eles são informações equivalentes, mas estão mostrando aí informações através de extratores diferentes, que aí às vezes vai a questão de pureza, que um reage de uma forma e outro não, enfim. Tá? Mas no nosso caso aqui, para não confundir, a partir daqui, todos os vídeos a gente vai falar sobre pH medido em água, tá bom? Tá, já como eu estou explicando para vocês, então, para a gente entender, pessoal, a gente tem uma faixa de 0 a 14, tá certo? No nosso pH, ele é uma escala, né? Igual a 7, a gente tem um solo neutro, ou seja, lá no meio da escala, 7 igual a 7, pH igual a 7 é o solo neutro. Menor que 7 é um solo ácido, maior que 7 é um solo alcalino. Show de bola? Beleza, então o pH fala sobre acidez e agora a gente parte para o próximo parâmetro, tá? Vamos falar sobre o teor dos nutrientes, tá? Normalmente no resultado da análise de solo, ele traz o teor de macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, se eu quiser solicitar o enxofre, por exemplo, tá? Cálcio, enfim. Tem também de micronutrientes, tá certo? Boro, nesse caso aí tem, se não estou enganado, tem boro, zinco, ferro, se não estou enganado, a gente já vai confirmar isso aí. Mas a gente tem dos micronutrientes, que é muito bacana ter isso, e a gente tem de elementos tóxicos, que é o alumínio, tá? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo dos macronutrientes, tá? A gente tem aqui fósforo, potássio, enxofre, aí potássio de novo, cálcio, magnésio, alumínio, né? E hidrogênio mais alumínio. Aí vocês podem estar vendo aqui, Ricardo, mas por que, por exemplo, o potássio aparece 2 vezes? É porque é o seguinte, pessoal, aqui ó, vocês podem ver que ele está aparecendo aqui e está aparecendo aqui, né? O que acontece, pessoal? Aqui ele está aparecendo em miligramas por decímetro cúbico, tá? É uma unidade. E aqui nesse outro ele está aparecendo por centimol por decímetro cúbico. Então ele está aparecendo 2 vezes, mas são informações equivalentes usando unidades diferentes. Por que isso, Ricardo? Por que 2 unidades diferentes? Pessoal, porque muitas das vezes tem cálculos que você vai levar em consideração miligrama por decímetro cúbico e tem cálculo que você vai usar o centimol por decímetro cúbico. Então isso aí facilita a gente na hora de fazer o cálculo, certo? Isso aí facilita bastante a gente fazer o cálculo. Show de bola? A gente tem aqui ó, a concentração. Lembrando para vocês, eu cortei aqui né, a tabela, mas lembrando, a primeira linha é de 20 a 40 e a segunda linha é de 0 a 20. Então a gente vê, por exemplo, aqui, concentração de fósforo que a gente tem na camada de 0 a 20, 72 miligramas por decímetro cúbico de fósforo e 11 miligramas por decímetro cúbico na camada de 20 a 40. Cara, o que é fósforo total, fósforo ME aqui, fósforo REN, que tá tudo não solicitado? Vou explicar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, tá? Aí passando um pouquinho aqui para o lado, por exemplo, a gente tem cálcio aqui, pessoal, na camada de 0 a 20, 1,8 centimols por decímetro cúbico. Na camada de 20 a 40, 1,1 centimols por decímetro cúbico, tá? Então a gente tem aqui as concentrações dos nossos nutrientes em
unidades diferentes, porque vai facilitar nosso cálculo. Tem casos que a gente vai precisar de uma unidade, tem casos que a gente vai precisar de outra unidade. Show de bola? Tá, isso aqui eu acabei de explicar, né? Vamos falar sobre o fósforo agora, né? Por que o fósforo aparece de diversas formas, né? Ele aparece como P total, é o primeiro lá que aparece, é P total, que é todo fósforo contido no solo, disponível e indisponível, tá certo? São parâmetros que eu posso solicitar para o meu laboratório, tá certo, pessoal? Posso solicitar para o laboratório. Eu não solicitei, porque como eu vou fazer um trabalho de adubação, o fósforo para mim, nessa análise, vai servir para eu medir como eu vou fazer o meu planejamento de adubação, aí eu não tenho muito interesse de saber o fósforo total, tá? O que aparece para mim é o segundo parâmetro aí, que é o PMER, né, que é o fósforo disponível no solo usando o método MELIS 1, tá? Isso aqui para mim é interessante porque como eu estou tratando de adubação, nesse meu caso especificamente estou tratando de adubação, que é o meu intuito, né, fazer a adubação no meu plantio com essa análise, e a correção depois, enfim, mas não vai tratar de fosfatagem. Quando eu estou tratando de fósforo, ele vai entrar na adubação. Então, na adubação, o que eu quero saber é o quanto tem de fósforo disponível no meu solo para que eu possa complementar isso aí, certo? Então, o PME, que é o fósforo disponível no solo usando o método MELIS, vai me mostrar isso aí. Show de bola? Então, é por isso que ele já vem como padrão na nossa análise de solo. A gente tem o P remanescente, tá certo? Que é o fósforo aí que se encontra em equilíbrio na solução do solo, tá? Ele é importante, pessoal, o P remanescente, né? Ele é interessante para quando a gente vai medir, a gente quer medir de alguma forma a fixação de fósforo no nosso solo. Ou seja, quando a gente vai fazer aquela correção, quando a gente quer fazer a fosfatagem, a correção aí de fixação de fósforo no solo, tá bom? Uma das etapas da nossa correção de solo é a fosfatagem, tá certo? Para que a gente disponibilize fósforo para suprir essa fixação do solo, vamos dizer assim, suprir essa necessidade do solo de fósforo, e a partir daí tudo que a gente for fornecer de fósforo para o solo vai estar disponível para nossa planta, tá? Então, para eu poder medir de uma certa forma essa minha fixação de fósforo no solo, é muito comum usar o fósforo remanescente, tá? E tem o fósforo resina de troca iônica, tá? Aniônica, perdão, tá? Que ele mede o fósforo disponível no solo usando um outro método, não mais o método MELIS 1, mas agora o método resina de troca aniônica, tá bom? É outra forma que você pode solicitar. Para mim, para mim não fazia muita diferença um método ou outro, e aí eu preferi manter o padrão mesmo pelo método MELIS 1, tá ok? Mas isso aqui é uma outra forma de você medir o fósforo disponível. Pode ser que tenha laboratórios que possam fazer com método de resina em vez de método MELIS por padrão, tá? Enfim. Certo, pessoal? Então ficou claro essa parte do fósforo aí, porque ele aparece com várias siglas diferentes, né? Com várias abreviações diferentes. Acho que ficou claro isso aí pra gente, né? E a gente tem os outros teores de nutrientes, né? O teor de potássio no solo, o teor de enxofre, o teor de cálcio, o teor de magnésio, o teor de alumínio e o teor de hidrogênio e alumínio juntos no solo, tá? Ricardo, por que aparece alumínio e depois aparece o alumínio com o hidrogênio? Isso aqui é interessante, pessoal, quando a gente vai falar de CTC. Tá? Quando a gente for falar de CTC, essa soma vai fazer muito sentido pra gente, tá? Então, guardem um pouquinho essa informação, porque a gente vai chegar lá na frente e vai falar sobre ela e vocês vão saber por que é interessante ter essa soma, tá? Lembra que eu falei para vocês, o nosso resultado aí de análise de solo não foge muito de concentrações, de proporções e de somas, tá? E a gente tem agora aqui o teor de micronutrientes, pessoal, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, tá? Então aqui a gente pode ver a concentração em miligramas por decímetro cúbico, certo? Pode ver que a nossa concentração de ferro é bem alta no nosso solo, né? E
e a dos outros é bem pequenininha, tá? Então, ele vem aqui, miligrama por decímetro cúbico, bem resumido, bem tranquilo, não tem muito o que a gente expandir, como a gente expandiu em relação ao trabalho dos macronutrientes, tá bom? Agora, uma dúvida que pode estar surgindo na cabeça das pessoas é por que o teor de nitrogênio não aparece na análise, né? Porque a gente viu lá que tem fósforo, viu que tem potássio, né? E a gente logo relaciona com o NPK, né? Cadê o N? Cadê o nitrogênio? Pessoal, o nitrogênio ele não costuma aparecer, ele não aparece nessas análises de solos assim, a não ser que ela seja uma análise aí que tem vamos dizer assim, um âmbito mais acadêmico, mais de pesquisa, tá certo? Por quê? Porque o ciclo do nitrogênio, pessoal, ele é muito rápido no solo. Ele tem um ciclo de transformações muito rápido no nosso solo, tá? E é muito difícil mensurar isso. Para mensurar, tem que ser feito, é custoso e é complexo, tá? Então, para o nosso caso, com o produtor e tudo mais, a gente não se preocupa tanto com isso, tá bom? Com o teor de nitrogênio. O que a gente faz, pessoal, para ter uma noção do que tem de nitrogênio no nosso solo é, primeiro, analisar o histórico da área, tá? Como era o manejo, o que foi cultivado, por exemplo, fez aí a integração com leguminosas, não fez, né? Tem aí um manejo com adubação orgânica, não tem, certo? E depois que a gente tem esse histórico, a gente faz uma análise aí, uma estimativa, na verdade, através do percentual de matéria orgânica do solo, tá? Então, não tem o nitrogênio, mas a gente consegue, de uma certa forma, estimar ou saber como está realmente o meu ambiente, o meu terreno, o meu plantio em relação ao nitrogênio, fazendo esse tipo de análise, tá certo? Caso eu queira algo preciso, aí a gente tem que partir para uma análise muito mais complexa do que o que a gente usa de forma convencional aí para recomendação de adubação, correção de solo, que é essa análise de solo que a gente manda para o laboratório. Beleza? Agora, uma coisa que também vocês podem estar se perguntando é como eu saber se o meu solo, eu estou vendo os teores, né, de nutrientes, estou vendo os teores de nutrientes, mas como é que eu sei se o meu solo é rico em certo nutriente ou se ele é pobre em certo nutriente, né? Eu estou vendo ali que tem tantos miligramas por decímetro cúbico de fósforo, né? Mas por que o meu solo ele é rico ou ele é pobre em fósforo nesse caso? Pessoal, a melhor forma de a gente analisar isso aí é colocando como referência os nossos parâmetros da nossa cultura, tá? O que eu quero dizer com isso? A nossa cultura, pessoal, cada cultura tem suas exigências nutricionais, tá? Vamos dizer o seguinte, eu tenho duas culturas. Uma é muito mais exigente com fósforo e outra bem menos exigente com fósforo. Se o meu teor de fósforo for suficiente para uma, por exemplo, é suficiente para essa minha que tem uma menor exigência, mas não for suficiente para a minha segunda, que é mais exigente, então eu tenho um solo que pode ser rico para uma cultura e pobre para outra, tá? Ao mesmo tempo, né? Porque o meu solo vai ter aquele percentual lá aquele teor de nutriente lá, mas para uma cultura é suficiente, para outra não é. Então eu tenho um solo rico e tenho um solo pobre ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho que botar como referência o que minha cultura exige, tá? Alguns laboratórios, pessoal, quando você diz qual é a cultura que você trabalha, eles já colocam uma classificação de alto, médio ou baixo, né? Se eles tiverem essas informações para poder colocar para vocês. Aqui na nossa região é muito comum ter essa informação para o açaí. Então, se você solicitar, muitas das vezes, eles podem colocar uma classificação lá que eles usam como parâmetro uma recomendação de adubação, normalmente da Embrapa, tá? Normalmente atualizada da Embrapa, aí você vai ter lá se é uma concentração alta, média ou baixa, tá? Caso o laboratório não faça isso, como é o nosso caso, a gente não solicitou isso aí, a gente busca essas informações de parâmetro da nossa cultura no boletim dessa nossa cultura. Eu vou deixar para vocês uma documentação da Embrapa,
que a gente usa como se fosse um boletim da cultura do açaí. Então vai ficar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver, tá? E aí lá tem as informações sobre alto, médio ou baixa em relação aos macronutrientes principais, né? Não vou dizer principal, mas enfim, em relação ao nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Então você consegue saber o que é alto para o açaí, o que é baixo, o que é médio. Show de bola? Inclusive, essas exigências, pessoal, elas variam de acordo com a sua fase. Tá? Só para ficar bem claro isso aí, é um pequeno detalhe que é importantíssimo. Né? Na fase de desenvolvimento, minha exigência nutricional pode ser uma. Na frutificação, pode ser outra. Porque uma fase, por exemplo, de desenvolvimento, ela está gerando massa verde para poder minha planta se desenvolver e atingir a maturidade. A partir do momento que eu tenho a frutificação, os nutrientes vão se transformando nos frutos. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem exigências diferentes em fases diferentes da nossa cultura. Tá? Então, isso tudo está no boletim. É muito interessante dar uma olhada nisso aí, tá? O outro parâmetro que é importantíssimo, pessoal, importantíssimo porque a matéria orgânica ela é indispensável para a fertilidade do solo, né? É o nosso percentual de matéria orgânica. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem um percentual de 2,2 de 20 a 40 centímetros e de 0 a 20 de 2,7, tá? Então, esse percentual, esse é um dos principais, assim, é difícil até dizer o que é principal, né? Porque tudo na análise de solo é importante, mas tem que dar um carinho especial para a matéria orgânica, tá, pessoal? Tem que dar uma atenção especial para a matéria orgânica, porque ela influencia muito na fertilidade do solo, tá? O que acontece, pessoal, é apesar de a gente ter esse percentual, né? Apesar de ter esse percentual aí aferido no nosso resultado, a gente não sabe em que nível de decomposição essa matéria orgânica está, né? Por exemplo, eu cheguei lá com minha cama de frango, apliquei no meu solo, ela está numa fase bem diferente da cama de frango que eu apliquei 1 ano, 2 anos atrás, tá? A cama de frango que está há 1 ano, 2 anos atrás que eu apliquei, ela já está num nível de decomposição muito maior do que essa que eu acabei de aplicar. Qual é o efeito disso? Essa mais antiga, ela tem liberação de nutrientes no solo, ela tem os seus efeitos que a matéria orgânica traz para a fertilidade realmente em funcionamento, vamos dizer assim, tá? Porque o que acontece? A nossa planta, ela não vamos dizer assim, ela não se alimenta de nutrientes na forma orgânica. Ela precisa passar pela decomposição para que ocorra a mineralização desses nutrientes, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma matéria orgânica que eu acabei de aplicar, está com um nível de decomposição muito recente, muito baixo, eu não tenho muito nutriente sendo liberado ali ainda, tá? Então, a gente não sabe realmente qual é esse nível de decomposição que ela está, mas é importante, pessoal, a gente sempre visar manter o mais próximo possível de 5%. A minha, como vocês podem ver, está na metade do caminho, mas é uma coisa que todo ano, 1 a 2 vezes no ano, eu estou aplicando matéria orgânica no nosso solo para a gente chegar o mais próximo possível desse 5%, que é o ideal. Tá? E aí a gente, quero saber qual o nível de decomposição. Como é que eu vou mensurar isso aí, para quem gosta de fazer adubação orgânica? Tem que fazer histórico, pessoal. Tem que fazer histórico e existe hoje uma tabela que eu falo sobre no meu vídeo de adubação orgânica, que mostra, pessoal, vamos dizer, a janela de tempo para que comece a liberar nutrientes à minha matéria orgânica aplicada. Ou seja, eu tenho cama de frango tem tantos por cento de nitrogênio estimado, né, aproximado, vamos dizer assim, ou em média. E a partir de tantos anos, no primeiro ano libera tantos por cento desse nitrogênio, no segundo ano, tantos por cento. Então existe uma tabela que a gente consegue se guiar e estimar isso aí, mas a gente tem que traçar um histórico das aplicações de matéria orgânica no nosso solo.
Mas é muito importante ter esse parâmetro para a gente saber, né, realmente como está o nosso percentual lá. Matéria orgânica é fundamental para a fertilidade, tá, pessoal? Aí a gente sai um pouquinho agora dos teores e a gente começa a falar sobre a proporção de nutrientes, tá? Alguns nutrientes, pessoal, eles precisam seguir uma certa proporção, porque se eles estiverem desproporcionais no nosso solo, pode ser que um leve a deficiência do outro, tá? Se elas estiverem desequilibradas, um elemento pode induzir a falta do outro, tá? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de algumas proporções. A gente tem cálcio e magnésio, a gente tem cálcio e potássio, e a gente tem magnésio e potássio. Vamos dar um exemplo aqui, é o seguinte: se eu tiver uma relação de cálcio e magnésio desproporcional, pode ser que o cálcio leve a indução, né? O cálcio leve a indução, não, o cálcio induza a falta do magnésio, tá? E essas relações são muito importantes a gente saber como está o nosso solo, tá? Aqui, ó, um exemplo para vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, as relações de cálcio e magnésio, cálcio e potássio e magnésio e potássio aqui nas nossas camadas, beleza? Ah, Ricardo, quais são as relações ideais para cada um desses? Calma, que a gente vai chegar lá, porque a gente vai falar agora, pessoal, sobre a saturação desses nossos nutrientes, tá? A saturação, pessoal, desses nutrientes vai facilitar o nosso trabalho em relação a essa proporção que eles têm que ter, tá? O que é a saturação desses elementos, pessoal? De cálcio, magnésio e potássio. A gente tem, pessoal, um parâmetro que já vou explicar para vocês, que é a CTC APH7, ou CTC potencial, tá? Essa saturação, ela representa o quanto eu tenho desses nutrientes na minha CTC, tá? O quanto eu tenho desses elementos na minha CTC em percentual, tá? Por exemplo, aqui, ó, cálcio na minha CTC, eu tenho 16%, na camada de 20 a 40. Magnésio na CTC, de 0 a 20, eu tenho 10%. Potássio na CTC, eu tenho 1% na camada de 20 a 40 e 2% na camada de 0 a 20. Então, isso aqui é a saturação desses meus elementos dentro da minha CTC. Show de bola? Minha CTC potencial. Minha CTC pH7. E agora a gente entra na questão de saturação ideal, pessoal. A saturação ideal, por exemplo, o cálcio na minha CTC é de 60% a 70%. Bora fazer uma comparação? Ó, no cálcio estamos bem longe. A gente tem que trabalhar essa questão do cálcio no nosso solo. Magnésio na CTC de 10 a 20. Magnésio na CTC a gente está até dentro aqui na camada de 0 a 20, mas de 20 a 40 não. Então é interessante a gente trabalhar isso também. E de potássio na CTC aí, a gente está na camada de 20 a 40, de 0 a 20 certinho, na camada de 20 a 40 já estamos errados. Então é interessante a gente manter isso aqui, pessoal, essa saturação ideal, porque ela ajuda a gente a manter a relação, inclusive, entre esses elementos equilibrada, tá? Então vocês percebem que os parâmetros conversam entre si, certo? Ah, outra coisa, né? Ricardo, como é que eu vou trabalhar essa saturação desses elementos? Pessoal, normalmente com adubação, correção, tá certo? Isso são assuntos para outros vídeos que a gente vai falar. Não se preocupem. Hoje eu quero explicar para vocês os parâmetros para vocês entenderem o que a análise de solo está me mostrando para eu saber. Beleza? O próximo parâmetro, pessoal, é a soma de bases, tá? O nosso solo, pessoal, ele é composto de placas. Na verdade, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Isso aqui a gente vai falar na parte de CTC. Eu não vou me adiantar. Mas basicamente, pessoal, a soma de base é a soma dos elementos de carga positiva, dos cátions presentes no solo. Vou explicar para vocês já quando a gente chegar em CTC, como é essa dinâmica aí de cargas positivas e negativas, tá? Mas basicamente a soma de base é a soma da concentração de cálcio, de potássio, de cálcio e de magnésio, tá certo? Esse parâmetro, a soma de bases, ela compõe a CTC, que eu vou daqui a pouco explicar para vocês, tá? E é através dessa soma de bases, que a gente tem a saturação de bases.
A saturação de bases, pessoal, ela é um parâmetro importantíssimo, importantíssimo para a nossa correção de solo. Importantíssimo, tá? Então, se a gente não tiver as informações de soma de bases, a gente não tem saturação por base. Não tem como ter essa informação. Porque a saturação é o quanto essa soma de bases, essa concentração dessas bases de carga, esses elementos de carga positiva presente na nossa CTC. Vai ficar mais claro quando a gente chegar para explicar isso para vocês. Mas vamos à explicação técnica agora em relação a essa dinâmica de cargas no nosso solo, tá? O solo, pessoal, ele é composto por algumas placas que a gente chama de colóides. Vou falar de uma forma bem leiga, pessoal, de produtor para produtor, para a gente não entrar muito no assunto técnico e ninguém entender nada do assunto, tá? Mas essas placas, pessoal, elas são formadas de argila e matéria orgânica, tá? E esses colóides, eles têm várias cargas negativas, né, que estão absorvidas neles, tá? A gente tem aqui, ó, um colóide e várias cargas negativas, tá? Do próprio colóide. O que acontece é o seguinte, pessoal, essas cargas negativas, elas atraem cargas positivas no solo, os cátions. Então, quando a gente trata das cargas positivas no solo, a gente tem as bases, que é cálcio, magnésio, potássio e, em alguns casos, sódio, tá? E a gente tem as cargas positivas de acidez, os cátions de acidez, que é hidrogênio e alumínio, tá? Então, quanto mais colóides eu tenho, mais cargas positivas podem ser absorvidas nesse nosso colóide, né? Ou seja, quando os meus colóides estiverem lá, eu tenho muitos colóides, muitas cargas negativas, eles atraem muitas cargas positivas, tá? Aqui como vocês podem ver a dinâmica, tá? E colóide aqui com cargas negativas atraindo as cargas positivas dos elementos dos cátions, beleza? E aí entra no nosso assunto que é a CTC, tá, pessoal? A CTC é uma sigla para capacidade de troca de cátions, tá? Que é a soma de todos os elementos de carga positiva absorvidos no solo, ou seja, a soma de bases, que são nossas bases, que eu falei para vocês, e os cátions de acidez, que é hidrogênio e alumínio, certo? Então a CTC é a soma de tudo isso aí, tá? E a gente tem algumas vamos dizer assim, relações que a gente pode tirar disso aí, né? Se ela é composta de argila e matéria orgânica, quanto mais argila no meu solo, quanto mais argiloso ele for ou quanto mais matéria orgânica eu tiver no meu solo, maior tende a ser minha CTC. O número da minha CTC, o valor dela, que eu já vou mostrar para vocês, tende a ser maior, tá? Se tende a ser maior, eu tenho aí mais cargas positivas sendo atraídas, tá? E aí o que acontece é o seguinte, quanto mais hidrogênio e alumínio estiverem adsorvidos nos meus colóides, mais ácido é meu solo. Agora a gente já entra no papo de acidez. O que é acidez? É a maior concentração aí de alumínio e de hidrogênio no meu solo, tá? Inclusive alumínio em excesso é tóxico, causa toxidez, tá? Então, a gente entende que a CTC é a soma dessas cargas positivas. Se eu tiver muito mais hidrogênio e alumínio na minha CTC, eu tenho um solo muito mais ácido, tá? Em comparação às bases, no caso, eu tô querendo dizer, né? Tem uma proporção. Então, quando a gente vai, pessoal, realizar nosso processo de correção da acidez do solo, vamos levar essas relações aí que a gente está tirando da CTC até o final. Quando a gente vai fazer nossa correção de acidez do solo, basicamente o que a gente pretende fazer é o seguinte, substituir o alumínio e o hidrogênio que estão nos colóides por bases, tá? Para reduzir essa acidez, certo? Então eu elevo a quantidade de base no meu solo, cálcio, magnésio, potássio, né? As minhas bases, no caso, muitas das vezes é cálcio e magnésio por conta do calcário, né? Enfim. E a gente substitui nos colóides o hidrogênio e o alumínio. Tá? Existe uma reação química que ocorre e aí ele libera hidrogênio e alumínio e substitui pelas bases. Tá ok? Então, quando a gente fala de correção, você já percebe a relação da CTC com a correção de solo, com a correção da acidez. Tá? Então, voltando para a questão da soma de bases, né? A gente tem aqui a camada, a soma de base é igual ao cálcio,
perdão, mais uma vez, potássio, cálcio e magnésio, estou com mania de falar o cálcio primeiro, e a gente soma os teores deles no nosso solo, e a gente, pessoal, normalmente, quando a gente vai fazer correção de solo em relação à acidez, né, a gente, vamos dar um exemplo, vamos explicar um pouquinho melhor. A acidez, pessoal, a gente vai trabalhar ela em superfície. Isso no vídeo sobre correção de solo eu vou explicar por quê. Então, quando a gente vai olhar as informações de CTC, soma de bases, para fazer uma recomendação de correção, para a gente analisar e saber como vamos corrigir nosso solo, a gente vai sempre olhar, dar preferência para a camada de 0 a 20. Tá? Por isso que eu botei aqui, a soma de base 0 a 20 é 2,6 aproximadamente no nossa análise. Tá vendo? A de 0 a 40, pessoal, a gente já não olha tanto assim, a gente analisa outros parâmetros para fazer a correção. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a correção da acidez superficial, a gente vai usar o calcário, o que acontece no final das contas? O calcário não consegue chegar nas camadas de 20 a 40, é muito profundo e tem uma mobilidade muito baixa, tá certo? Qual é a nossa preocupação de 20 a 40? É a concentração de alumínio, que a gente vai usar o gesso, porque o gesso é mais móvel do que o calcário e consegue chegar em profundidades anulando, vamos dizer assim, o alumínio, tá? E, por consequência, tem a correção do pH. Não é o objetivo principal. O objetivo é anular o alumínio em profundidade para eliminar a toxidez. Mas, por conta da questão da troca de bases, enfim, da troca de cátions, acaba tendo essa correção aí do pH, tá? Então, para correção de solo, para calagem, a gente usa os parâmetros de informação de 0 a 20. Para gessagem, de 20 a 40, tá? Agora a gente vai falar de CTC a pH 7, a gente já sabe o que é CTC, mas no fim das contas, como ela é a soma das bases junto com hidrogênio e alumínio, eu tenho SB mais H mais AL. E vocês lembram lá no início que eu falei para vocês gravarem a soma de hidrogênio e alumínio, que a gente usa para compor nossa CTC potencial. Show de bola? Ou seja, se a gente desmembrar isso aqui, são os teores de potássio, cálcio, magnésio, hidrogênio e alumínio. Tá bom? Tudo isso, pessoal, em centimols por decímetro cúbico, tá? Não é por miligrama por decímetro cúbico no caso do potássio. É tudo em centimol. Beleza? E qual a importância da gente saber a CTC potencial, pessoal, que é o T, né? O T maiúsculo. Ela está diretamente, pessoal, como eu falei para vocês, ligada ao cálculo de calagem. Sem esse parâmetro, a gente não consegue corrigir a acidez do solo. A gente não vai conseguir aplicar a nossa fórmula da correção por elevação de bases. Tá? Então, a CTC é importantíssima. Sem ela, nosso solo vai ficar ácido e a gente não vai conseguir corrigir ele corretamente. E corre o risco, se a gente fizer isso sem o critério, de piorar nosso solo alcalinizando ele, tá? Então, CTC aparece assim, ó, T maiúsculo, tá? Em centimol por decímetro cúbico, e a gente tem os valores da CTC. Show de bola? Mas a gente tem também, pessoal, o Tzinho, o T minúsculo, que é a CTC efetiva, tá certo? Que é basicamente a soma de bases junto ao alumínio. Não tem o hidrogênio aí, tá? Então, vocês podem ver que é quase igual a CTC potencial, só não tem o hidrogênio, perdão. Tá? E aí, por que eu preciso ter essa CTC efetiva, né, no final das contas? Pessoal, porque é o seguinte, a CTC efetiva, ela agora vai servir para o nosso cálculo de gessagem, para a gente neutralizar o alumínio em profundidade, tá? Que é extremamente tóxico. Então, CTC potencial, muito importante para calagem. CTC efetiva, muito importante para gessagem, tá? Então a gente tem aqui a nossa CTC efetiva. Vocês podem ver aqui os valores. Show de bola? Agora vamos lá, já temos a CTC, já temos a nossa soma de bases, vamos falar sobre a saturação por bases, que nada mais é, pessoal, do quanto da nossa CTC potencial é constituído por bases, tá? Então, nada mais é do que uma proporção de SB, soma de bases, sobre a nossa CTC potencial, tá? Ou seja, se a gente expandir isso aqui, fica assim,
e a gente tem um percentual do o que representa em percentual as bases da nossa CTC, tá? E o que acontece, pessoal? Essa saturação por bases, ela é importantíssima para o nosso cálculo de calagem, é uma das variáveis no cálculo de elevação por bases, é nossa saturação por bases atual. E toda cultura, pessoal, no seu boletim técnico, ela tem aí a saturação por bases ideal para ela, tá? Então, quando a gente vai fazer o cálculo da calagem, a gente tem que ter a saturação por bases ideal e a saturação por bases atual para a gente poder fazer o nosso cálculo, tá? Então, é muito importante ter esse parâmetro aí. Show de bola? E também, pessoal, além disso, né, eu esqueci até de comentar, é um dos parâmetros também muito importante para a gente decidir se vamos precisar fazer gessagem ou não, tá? Porque o que acontece? Existem parâmetros que a gente utiliza para saber se nós vamos realizar ou não a calagem, a gessagem, e parâmetros que vão servir para calcular o que nós vamos fazer na gessagem e na calagem. Nesse caso, a saturação por bases é importante para determinar se nós vamos realizar a gessagem. Ou seja, é um pré-requisito para a gessagem, tá bom? Ou seja, se a saturação por bases estiver abaixo de 35%, é muito interessante a gente fazer a gessagem. Show de bola? Lembrando que, quando a gente fala de gessagem, a gente está falando da camada de 20 a 40. Quando a gente fala da calagem, a gente está falando de 0 a 20. Tranquilo? Então, a mesma coisa aqui, ó. Nós temos o V, percentual, de 20 a 40, de 0 a 20. Então, a gente pega elas para os nossos cálculos ou com um pré-requisito para poder fazer esses cálculos. Tranquilo? Agora a gente tem também, pessoal, a saturação por alumínio, que é o M minúsculo percentual, que indica quanto da CTC efetiva é constituída por alumínio, tá? Então a gente tem aqui o alumínio sobre a CTC efetiva, né? E vamos ter um percentual disso. Por que isso é importante, pessoal? Essa saturação por alumínio, sempre que a gente vai falar da CTC efetiva e do alumínio, você já deve imaginar que a gente está falando sobre a gessagem. Então, a saturação por alumínio ela é um dos critérios para definir se a gente vai realizar a gessagem. A gente falou que a saturação por bases era um critério para a gente, era um pré-requisito para a gente fazer a gessagem. Nesse caso, a mesma coisa. Se a saturação por alumínio estiver acima de 20%, a gente precisa realizar a gessagem no nosso solo. Lembrando que quando a gente está falando de M percentual para a gessagem, a gente está falando da camada de 20 a 40, certo? 20 a 40. O alumínio, ele normalmente se concentra mais em profundidade, pessoal. É por isso que a gente procura usar o gesso agrícola, que ele consegue chegar nessas camadas, neutralizar o alumínio e eliminar essa toxidez do nosso solo. Show de bola? Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo mostrando para vocês os parâmetros. É um vídeo um pouquinho mais longo, é um vídeo mais detalhado, tá? Eu tentei deixar o mais claro possível para vocês. É um primeiro passo para a gente começar a analisar uma amostra de solo, né? Realmente analisar o solo. A gente tem que saber o que são esses parâmetros, são muito importantes para os nossos cálculos, que a gente vai falar sobre gessagem, calagem, acabei até esquecendo de botar a calagem aí, mas gessagem, calagem, fosfatagem, adubação orgânica, adubação mineral, vai ter vídeo sobre tudo isso, pessoal. Tudo isso com base na análise de solo, inclusive uma análise nossa. E tudo que eu vou falar para vocês a gente vai aplicar. Então vocês vão saber todo o passo a passo disso. Tranquilo? Então, galera, esse foi o primeiro vídeo. Vão ter todos esses outros vídeos. Se inscrevam no canal para vocês não perderem eles. Ativem o sininho de notificação para vocês não perderem essa série de vídeos, porque é muito bacana a gente começar a dar amostragem de solo, interpretar e aplicar depois isso no final, né? Para não gerar dúvida nenhuma sobre o processo e você poder fazer isso tranquilamente, tá? Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, em relação à análise de solo, não se sentir seguro para fazer isso tudo, apesar de eu estar tentando explicar aqui da forma mais, vamos dizer assim, simples possível, simplificada possível, não tenham vergonha, não hesitem de falar com profissionais, pessoal. Não é nem vergonha, porque assim, o profissional está lá para isso.
um engenheiro agrônomo consegue interpretar isso aí de trás para frente, de cabeça para baixo, tá? Então, se você se interessa pelo assunto, pô, show de bola, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu estudo muito isso para poder aplicar, tá? Se você não tem esse tempo, não tem essa disponibilidade, ou tem outras preocupações, pessoal, não hesite, chame o profissional, o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, para poder fazer isso por você. Tranquilo? Então, pessoal, se inscreva no canal, clique no botão de curtir o nosso vídeo, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida, segue a gente no Instagram e acesse o nosso site www.afazendaimperial.com.br. Show de bola? Então, pessoal, vai chegar ao fim agora o nosso primeiro vídeo sobre realmente a interpretação da análise. E vamos ter muitos outros vídeos sobre o assunto. Então, não deixem de fazer esses passos aqui para você não perder esses próximos vídeos. E a gente se vê nesses próximos vídeos, galera. Até lá.